A pergunta é sempre igual, é a entonação que varia dependendo de se a pessoa sofre do complexo vira-lata ou não. Seth, me conta, por que você se interessou pelo Brasil? Ou, Seth, me conta, por que você se interessou pelo Brasil? Por fim, vou contar essa história de como um gringo qualquer virou seu amigo gringo. Bom, a história começa com um sonho que sempre tive: visitar a capital do Brasil, Buenos Aires, e aprender espanhol. Ah, mentira! Claro que eu fui super nerd e desde os 7 anos sabia qual era a capital de todos os países e que idioma se falava em cada um. Também sempre adorei os idiomas. Aos 12 anos comecei a aprender francês na escola e aprendi o suficiente para aos 20 anos ir estudar um semestre em Paris. Ok, saindo da faculdade eu queria muito ser professor. Aí eu arranjei um trabalho de professor de ensino fundamental no Bronx, numa escola pública. Mas era uma escola pública bilíngue e eu menti que falava fluentemente o espanhol. Na verdade, eu falava só um pouquinho. Então, problema, eu tinha 2 meses para virar fluente em espanhol. E aprendi! Bom, não virei fluente, mas aprendi o suficiente para fazer o trabalho até melhorar mais. Como que eu fiz? Sou um gênio? Tenho algum talento super especial para aprender um idioma em 2 meses? Ou será que eu descobri um segredo que todo mundo pode aproveitar? Eu acho que eu descobri um segredo. É que eu adoro estudar idiomas. Adoro estudar a gramática, os tempos verbais, as expressões idiomáticas e a satisfação que eu sinto quando eu consigo decifrar um texto em outro idioma ou ver um filme em outro idioma e entender. É incrível. É o melhor sentimento do mundo. Quase. Tem algumas outras coisas, mas não vamos falar disso. Ok, vou dar um exemplo do espanhol. Eu precisava aprender espanhol em 2 meses. Então, o que eu fiz? Eu fui para México e participei num programa intenso de espanhol. Estava com vários outros americanos, todos iam ser professores, e era o seguinte, a gente estudava 6 horas por dia, e quando terminava a aula, todos eles foram embora, foram para o bar, tomar cerveja e falar com os outros americanos. O que eu fiz? Eu fiquei 2 horas extras, era uma aula, sei lá, suplementar que eles davam para quem queria ficar, e depois daí fui para o bar? Não. Voltei para a casa da família mexicana, porque também foi um intercâmbio, e fiquei falando com as crianças e com os avós da família para aprender ainda mais. Então, sobrevivi no meu trabalho até realmente virar fluente depois de 1 ano ou 2 anos. E os 3 que escogimos são 3 totalmente diferentes. ¿Oh, sí? Então, vocês já sabem meu segredo. Você tem que gostar de idiomas e, se não for o caso, a melhor opção é de se jogar em uma situação onde você tem que falar esse idioma. Agora, o ideal seria ir morar um tempo em um país tipo Estados Unidos, o Canadá ou a Austrália para aprender. Mas não só isso, você não pode vir para Nova York e ir morar com brasileiros em Astoria, ok? Você precisa encontrar roommates, roommates para compartilhar um apartamento que são americanos, ou pelo menos que não são brasileiros, para vocês terem que falar inglês. Eu também sempre recomendo, talvez, fazer essas aulas em outra cidade, onde não tem tantos brasileiros quanto aqui, porque vocês não acreditam, mas depois de um tempo vocês vão acabar fazendo amizades com brasileiros. Por quê? Porque nós americanos somos chatos, mas tem que se esforçar para fazer amizades com a gente. Agora, e se não puder, muitas pessoas não têm o dinheiro ou o tempo para vir estudar nos Estados Unidos. Então você tem que achar um jeito lá no Brasil para fazer. Tem tantos aplicativos de idiomas, canais de aprender inglês e especialmente aplicativos que você até arruma um professor que ensina inglês ou uma pessoa que quer aprender português e meio faz um intercâmbio com você falando metade português, metade inglês. Um exemplo é HelloTalk. Eu não provei, mas foi recomendado por alguém que está no outro lado da câmera. Outra opção, e conheço algumas pessoas que usaram essa opção, é decorar todos os episódios dos Simpsons em inglês com legendas em inglês. O único problema é que você vai sair falando como o Bart Simpson. I'm Bart Simpson. Who the hell are you? Mas é melhor do que nada.
Bom, estou falando muito e nem cheguei a como eu comecei a estudar português. Foi o seguinte, aos 27 anos mudei de carreira, virei jornalista. Eu não vou contar disso aqui, mas estava escrevendo muito sobre comunidades de imigrantes latinos em Nova York, estava falando espanhol o tempo todo. Na época eu tinha um amigo, e esse amigo falava espanhol e depois tinha aprendido português quase perfeitamente. E vocês conhecem ele, só que agora não é meu amigo, é o inimigo gringo. Então, ele me falou, olha, você já fala espanhol, seria muito fácil você aprender português, é só aprender as diferenças, daqui a 6 meses você será fluente. E para um jornalista seria muito bom falar espanhol e português para cobrir a América Latina inteira. E eu não sei se acreditei, mas eu fiz uma aula de português agora, mas era uma aula de 2 horas por semana. E como vocês sabem, ninguém nunca aprendeu um idioma em 2 horas por semana. O que eu fiz? Eu descobri um jeito de colocar um despertador no meu computador para cada dia de manhã abrir a página da rádio Tupi AM no Rio de Janeiro e começou a tocar o programa de Roberto Canazio. É um programa que as pessoas conversam, tem histórias. Moral da história. Pessoas falando, né? E acho isso muito importante. É muito melhor aprender de conversa natural do que, por exemplo, notícias, que não é uma conversa natural, ou de música, que é legal aprender inglês ou português da música, mas não é suficiente. Porque não vou andar por Brasil falando vai malandra, As pessoas não falam assim na vida real. Então, cada dia eu escutava essa rádio. No começo eu entendia bem pouco, mas pouco a pouco eu comecei a entender mais. E depois de alguns meses de escutar esses sotaques cariocas, até comecei a falar como eles. E claro, queria visitar o Brasil. Então eu comprei guia do Brasil para ler e decidir qual parte do Brasil eu queria visitar. Um dia estava num café em Nova York e um cara chega e ele fala, vai visitar o Brasil? Eu falei, eu estou aprendendo português, você conhece o Brasil? Ele falou, eu tenho a ideia perfeita para quem quer aprimorar seu português no Brasil. E eu falei, me conta, o que é? Tomar uma aula no Rio, sei lá? E ele falou, não, você tem que ir para Bogotá. E esse cara é maluco, né? Mas ele falou, você primeiro vai para Bogotá, é uma cidade legal, passa 2 dias aí, fala com os colombianos, e depois pegar um voo até Letícia, que é uma cidade na Amazônia colombiana. Daí, ou seja, você atravessa a rua, uma rua que está aí, e você está em Tabatinga, Amazonas. De Tabatinga, vai pegar um barco de 4 dias até Manaus. E eu, ok, mas o que isso tem a ver com o português, né? E ele falou, durante esses 4 dias, você vai estar preso no barco, dormindo em rede ao lado de 100 brasileiros que não tem nada para fazer, só conversar com você. Leve uma gramática e até vai encontrar pessoas que querem passar horas com você ensinando português. E eu fui. E sabe que funcionou tão bem que ao final de 4 dias estava falando muitas vezes melhor do que falei quando cheguei a Bogotá. Um detalhe interessante, o barco era de evangélicos. É verdade, tinha uma coisa escrita ao lado do barco, Jesus não desiste de você, mas eu não estava pensando. Fui no barco e a grande maioria de pessoas eram evangélicos mesmo, e isso saiu muito bem para mim. Porque eles não só passavam o tempo falando, mas também lendo a Bíblia. E até às vezes eles pediram que eu lesse a Bíblia para eles, porque eu li tão rápido, mesmo não entendendo o que eu estava falando. Então, eu estava lendo e eles estavam me explicando o significado do que eu estava lendo. E ao final da viagem, o Etevaldo me deu a Bíblia que a gente leu juntos. E a melhor parte da Bíblia é Gênesis 4:25. Você não achava que isso ia ser uma aula de Bíblia. Adão e sua mulher tiveram outro filho. Ele disse, Deus me deu outro filho para ficar no lugar de Abel, que foi morto por Caim, e pôs nele o nome de Sete. Meu nome vem da Bíblia. Vocês sabiam? Ok, vamos continuar. Então, cheguei a Manaus falando bastante bem. Até escrevi uma nota de amor para uma dançarina de forró num show lá. Mas foi absurdo, eu não vou contar essa história. Ok, então a pergunta é qual seria equivalente a fazer esse barco, mas para aprender inglês? Vocês vêm e pegar o trem
de Nova York ou Boston, sei lá, até Califórnia. E vocês ficam 4 dias. Você não vai dormir em rede, obviamente. Vai dormir nessas pequenas cabines. Mas você vai passar o dia no vagão de observação, que tem muitas janelas. E você fica aí olhando os Estados Unidos passar por você e falando com todo mundo. Eu já fiz isso. E as pessoas conversam ainda mais nesse vagão do que conversam no barco no Brasil. Para quem fica no Brasil, você tem que virar obcecado. Você tem que esquecer TV e filmes em português. Você tem que procurar em inglês. Vocês procuram livros em inglês e tenta ler. Olha, eu lendo o livro de Marcelo Rubens Paiva e garanto que eu não entendi nem a metade. Mas fiquei aí com o dicionário e procurando. Ok, o que aconteceu depois? Eu escrevi uma matéria sobre como eu tinha aprendido português num barco no Rio Solimões. E sabe o que aconteceu? O New York Times publicou minha matéria. Na época eu era jornalista, mas não escrevi de viagens. Foi minha primeira matéria de viagens. E aí, nos próximos anos, eu escrevi várias matérias sobre o Brasil. Por exemplo, conheci o sobrinho de Luiz Gonzaga e a irmã também, e eles me mostraram o forró no Nordeste. Foi muito legal. Comecei a adorar explorar o interior de Minas Gerais, porque a primeira vez que eu fiz, eu me perdi procurando uma cachoeira e acabei encontrando um alambique familiar, caseiro. E eles me mostraram como se faz a cachaça. Que mais? Bom, escrevi uma super matéria sobre o Rio. É que depois de alguns anos tinha feito umas boas amizades com cariocas. Claro que quem me conhece sabe que eu adoro farofa e foi durante essa época também que descobri a farofa. Na verdade, como todo americano, eu via, achava que era areia e comecei a provar tudo da comida brasileira. Olha essa pizza que encontrei em Belo Horizonte, de feijão tropeiro. Pessoal, vocês são malucos com a pizza. E na época também, olha o que aconteceu. O inimigo gringo, que na época ainda era meu amigo Zach, decidiu se casar com a namorada carioca dele, a Carol. Também tinha algumas experiências namorando brasileiras e uma em particular me afetou muito. É que era uma paulista que não aguentou meu sotaque gringo carioca. Ela basicamente falou, se você não tirar esse sotaque gringo carioca, eu vou desistir de você. E como não era Jesus que não desiste de você, virei meio paulista. Então, aí eu queria me mudar para o Brasil. E por coincidência, naquela época, eu ouvi falar de uma nova agência de notícias internacionais e eu perguntei se eles precisavam de um correspondente no Brasil. Olha o meu apartamento lá em São Paulo e a vista da minha janela. Essa é a Praça Rotary em Vila Buarque. Adorei esse apartamento e quero dar um oi para a síndica Dona Vera. Ela me chamava de David o tempo todo. Por que ela me chamava de David? Eu tinha que dar meus documentos para ela fazer cópias, ou sei lá. Eu dei para ela e ela falou, o que é esse nome? S-E-T-H? Eu falei, Seth. E ela falou, eu nunca vou conseguir pronunciar esse nome. Olha esse outro nome, seu segundo nome, David, eu vou chamar de David. E já por anos ela me chamou de David. Mas minhas melhores experiências foram ir para outros lugares. Eu fui para Pará para ver como é o açaí de verdade. Olha esse cara subindo a árvore, a mulher fazendo assim, não sei como chama isso, com as frutas mesmo. E também aprendi como se faz industrialmente para chegar às outras partes do país. Olha eu na fábrica e com um bigode de açaí. Eu fui para Belo Horizonte e escrevi uma matéria sobre os bares de Belo Horizonte. Eu fiz uma matéria sobre a Bolsa Família em Maceió. Então fui lá e entrevistei famílias que recebiam Bolsa Família para saber como eles sobreviviam com tão pouco dinheiro e se eles tinham outra fonte de ingresso. E foi super interessante. Fui para a Amazonas de novo para escrever sobre a educação, especialmente em municípios bem afastados e como os professores chegam e tudo. Então fui para uma comunidade chamada Primavera, passei a noite lá, dormindo em rede. E no próximo dia eu fui para a escola. Olha, eu aí com as crianças. Adorei esse dia, foi um dos meus melhores dias no Brasil. Não só pelas crianças, mas pelo professor, que era tão bonzinho, trabalhando com meninos de todas as cidades, né, em uma sala só. Eu já fui para 3 carnavais no Brasil. O primeiro era em Floripa, que não é um carnaval típico, né? A gente foi para muitas festas na praia e tudo. No último dia de carnaval, eu fui com um amigo, a gente tinha que acordar bem cedo e, tipo, sair de lá às 6 horas. Então, a gente estava quase morto e chega no café da manhã, no hotel,
e a gente viu algo e começou a rir muito. Olha essa foto. Vocês entenderam, pessoal? Suco de manga. Sleeve juice, ou seja, traduziram manga. Essa manga e não a fruta. E a gente começou a rir tanto que dava muita energia e a gente conseguiu sobreviver à viagem. E a melhor parte de tudo isso é que roubamos isso e ainda tenho até hoje. E se estou triste por alguma razão, eu olho isso e falo, ha! Suco de manga, sleeve juice, não acredito. Então, 2010, eu recebi uma oferta. An offer I couldn't refuse. Isso existe em português? Peraí. Dá o celular. Carol, o que eu falo mesmo? Uma oferta irrecusável é uma oferta proposta irrecusável. E recebi uma proposta irrecusável. Virar colunista de viagens do New York Times. Quem vai recusar isso? É impossível. Mas eu tinha que sair do Brasil. Okay? Eu voltei para Nova York e continuava a escrever sobre o Brasil na coluna e conheci muitos mais lugares. Eu conheci Perinópolis, lá em Goiás, que é muito bonito. Fui para os Lençóis Maranhenses, que era incrível, o lugar mais bonito do mundo. E claro, antes da Copa, eu tive uma super aventura. Eu decidi chegar na Copa por uma forma um pouco diferente, pelas Guianas. Você sabe aonde eu cheguei? Onde você entra no Brasil, da Guiana Francesa? Aí, Oiapoque. E eu assisti o primeiro jogo da Copa, Brasil-Croácia, com essas pessoas em Oiapoque. E sabe o que fazem essas pessoas? Dirigem os barcos, são quase canoas com motores, que leva as pessoas da Guiana Francesa até o Brasil e de volta. Mais uma coisa essa viagem de Oiapoque para Macapá, uma viagem bem difícil, especialmente durante a temporada de chuva. E olha como está essa estrada. Algo interessante, o motorista desse veículo me falou, quando você chegar à internet, pesquisa lá nas páginas do governo federal e procura esse BR aqui. E você vai ver que tem um projeto para asfaltar esse trecho e que esse projeto custou milhões de reais e que já completaram o trecho. E olha onde a gente está. Então, aprendi algo sobre o governo brasileiro nesse momento. Mas por que estou contando essa história? É porque vocês conhecem o João do Litoral, né? Que, claro, é meu amigo Adam. E, segundo a história do João do Litoral, ele nasceu em Calçoene, Amapá. E as pessoas perguntam, por que ele é de Calçoene, Amapá? Então, o 4x4 teve uma pane em Calçoene, um município lá em Amapá. E eu passei várias horas lá, falando com as pessoas e esperando um mecânico. Então, daí eu decidi que o João do Litoral, que tinha que ser do litoral, né? Que ia ser de Calçoene, um lugar que eu tinha ido e tinha tido uma boa experiência. Em algum momento durante esses anos, eu gravei alguns vídeos para uma marca de cachaça. Foi a ideia de um amigo que trabalha na publicidade e achava que seria legal ter um gringo aí falando português no vídeo. Alguns anos depois, esse amigo e eu tivemos uma ideia de fazer um canal de YouTube para brasileiros que vinha para Nova York, ensinar diferentes culturais e dar dicas da cidade. E eu inventei o canal Amigo Gringo. Uau, pessoal! Então, essa é a minha história com o Brasil. A história continua até hoje. Estou indo agora para conhecer lugares que quase não conheço, capitais do Nordeste, com o Eric. Espero conhecer muito mais da Serra Gaúcha, por exemplo. Espero voltar para Lençóis Maranhenses. Preciso conhecer Goiânia. As pessoas continuam me falando que eu preciso ir para Goiânia. E, obviamente, Acre, porque eu preciso visitar a casa aí do Aguinaldo. E, claro, continuo aprendendo português até hoje e uso quase o mesmo método. Eu tento ler em português sempre e aprendendo vocabulário. Olha o que eu faço agora. Eu tenho um livro intelectual de Eduardo Gianetti, ele é economista da USP, que conheci num evento em Salvador, e eu uso com esse dicionário. Esse dicionário é enorme e eu adoro mexer aí e aprender palavras novas. Tá vendo? Eu sou nerd mesmo. E eu tenho mais um método. E não é que tenho um professor particular, é que tenho vários professores particulares e são vocês que sempre escrevem corrigindo tudo que eu faço errado nos vídeos e nas mídias sociais. São muito chatos, mas adoro vocês.